Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Bruno, iniciando o primeiro vídeo aí do canal que eu estou criando, chamado Deutschland, Aprendendo Alemão. Eu sempre quis criar esse tipo de trabalho, por mais que não seja a minha área profissional, eu sou da área da saúde, mas sempre quis difundir esse conhecimento que eu tenho, que é da língua alemã. Eu morei lá durante algum tempo e gosto bastante da língua e eu quero também difundir esse conhecimento que eu tenho para as pessoas que estão aprendendo agora ou querem relembrar, enfim. E o nome do canal, só por curiosidade, surgiu aí com uma brincadeira, porque Deutschland é o jeito que se fala Alemanha em alemão, e aí eu coloquei aí bem abrasileirado, do jeito que a gente falaria, né, Deutschlandia. E nessa primeira aula eu vou passar algumas noções básicas, na verdade é o conhecimento da língua para as pessoas que ainda estão em dúvida, estão com medo de aprender o alemão. Eu quis dividir aqui algumas coisas que eu sei com vocês para ver o que vocês acham de continuar estudando o idioma alemão. Eu já deixo a partir de agora aberto aí para críticas, sugestões e elogios, se caso houver, e vamos se comunicando, beleza? Então vamos lá. Antes de iniciar isso, eu queria mostrar algumas informações sobre a língua alemã. Primeiro, aonde se fala o idioma alemão? Bruno, não é óbvio, se fala na Alemanha, né? Sim, o mais óbvio que a gente pensa é que o idioma alemão se fale na Alemanha, mas ele também é falado em outros lugares, assim como a Áustria, o pequeno paísinho que poucos ouviram falar, né? Porque é um país bem pequenininho mesmo, se você atravessa o país inteiro em questões de horas, se duvidar, chamado Liechtenstein. Na boa parte da Suíça também se fala alemão, que é o suíço-alemão, depois eu vou explicar um pouquinho disso para vocês. Se fala também em Luxemburgo e algumas regiões da Itália, chamada Tirol, por exemplo, e algumas regiões orientais da Bélgica e algumas partes da Romênia e regiões francesas da Alsácia, Elsass, e da Lorena, Löttingen, como uma pequena parte também do sul da Dinamarca. Agora, algumas curiosidades sobre isso. É, o alemão, como é uma língua falada em alguns países, claro que, dependendo do país, eles falam de uma forma específica, de um jeito específico, de algum sotaque específico, assim como todas as línguas que são, digamos assim, multinacionais, como o francês, o espanhol. É, então, em uma reunião que eles fizeram, surgiu o Standard German, ou Hochdeutsch em alemão, né? Que significa o alemão padrão. Então, eles ensinam na escola o alemão padrão, e é o que eu vou falar para vocês, mas só que, claro, se você for em algumas regiões da Alemanha, da Áustria, de Liechtenstein, principalmente da Suíça, eles vão falar um alemão específico, né? Eles vão falar aquele alemão com sotaque, com palavras diferentes. Então, que é o chamado dialeto. Seria mais ou menos se você pegar uma pessoa do norte do Brasil, lá do Pará, enfim, e uma pessoa do Rio Grande do Sul, mas só que você imagina isso um pouco mais forte, um pouco mais intenso. Então isso seria mais ou menos o dialeto. Lá para frente eu vou fazer uma aula sobre isso, sobre o dialeto, falando mais ou menos o que dialetos tem e tudo mais, mas só para vocês terem uma ideia de onde é falada a língua alemã. E quando se fala da língua alemã, muita gente fala, mas você fala alemão, não é difícil, não é complicado. Nossa, é uma língua muito difícil, muita gente, praticamente todas falam isso para mim, quando eu falo que eu fui para a Alemanha, que eu falo um pouco de alemão, e eles olham assustado como se eu fosse um ET. E aí eu queria tirar todo esse dogma, toda essa mistificação que tem da língua alemã aqui, porque o alemão não é uma língua difícil. Ai, Bruno, como assim não é uma língua difícil? Eu não entendo nada. Mas se você parar para pensar, você também não entende nada de russo, você não entende nada de japonês, de chinês, de africano, sei lá mais o que. Então, como toda língua, ela é diferente. Mas o que eu vou mostrar aqui para vocês? Que na verdade os idiomas em si, eles são complicados. O português mesmo. Quantas pessoas falam errado o português no Brasil, que é a língua nativa deles? Mim vai fazer
para mim fazer, para mim poder, para mim comer, sabe? Isso dói nos ouvidos e é a nossa língua materna. E o português é uma língua difícil? Eu devolvo essa pergunta para vocês. E o inglês é uma língua difícil? Ah, o inglês é difícil, ah, o inglês é fácil. Vai depender da pessoa, do entrosamento que a pessoa tem com esse idioma. E o que eu quero mostrar para vocês aqui é o seguinte, para resumir, que tem línguas que elas têm origens em comum, e quando elas têm origens em comum, espera-se que ela seja mais fácil para você aprender esses outros idiomas que têm essa origem comum com a sua língua. Por exemplo, a nossa língua ela veio do latim, então, línguas que vieram do latim, o italiano, o espanhol, o francês, você espera-se que seja mais fácil, porque tem palavras mais parecidas com a nossa. E aí é o seu conceito de ser fácil, porque tem palavras mais parecidas. Olha só, como é que é dormir em espanhol? Dormir em espanhol é dormir, certo? Na hora que você conjuga o verbo, não, o sotaque, depende do lugar, vai mudar, porque é uma outra língua. Mas só que a raiz, né? Essas palavras, ela tem uma raiz tão em comum que é igual dormir em português, dormir em espanhol. A mesma coisa com o francês. Dormir em português, dormir e em francês. Então, então são línguas mais fáceis. Se na sua concepção ser fácil é ter palavras parecidas ou até mesmo igual, realmente são línguas mais fáceis. Assim, vice-versa. Para o espanhol, francês também pode ser uma língua fácil, porque dormir em espanhol também é dormir em francês e vice-versa. E o inglês é uma língua fácil? Como é que é barco em português, em inglês, perdão? Barco em inglês é boat. E, nossa, tem alguma coisa a ver? Não, não tem nada a ver. Então, o inglês é uma língua difícil? Devolvo a pergunta para vocês, né? Então, olha a coisa que eu quero fazer com vocês. O alemão e o inglês são línguas primas, se eu não me engano, mas elas têm a mesma origem anglo-saxônica. Então, eles vão ter palavras parecidas uma com as outras, assim como a língua portuguesa tem com as palavras com os idiomas latinos. Por exemplo, como é que é barco em inglês? Boat. Como é que é em alemão? Boot. Como é que é mão em inglês? Hand. Mas hand no inglês americano. Se a gente colocar no inglês britânico, que está mais próximo da origem da língua, né, digamos assim, do standard, do padrão da língua, seria hand. Assim como é em alemão. Mão é hand em alemão. São palavras iguais, se escreve iguais. Então, será que para o americano, para o britânico, o alemão é um pouco mais fácil? Não sei, pode ser que sim, pode ser que não. Mas elas estão mais próximas. Então, isso é o que eu queria trazer para vocês. Que a língua, muitas vezes, ela pode parecer difícil porque ela não tem uma raiz tão próxima com a nossa língua. E como é o caso do alemão, que não tem praticamente nada a ver com o português, com as línguas latinas. E essa palavra monstro que você colocou aí, Bruno, Ausdauerleistungsfähigkeiten, eu coloquei mesmo para assustar, porque é uma coisa que acontece no alemão e muita gente fica assustada, e muitos brasileiros também, que é esse fenômeno chamado composita, que você pega palavras e vai juntando uma nas outras. Isso não, para o alemão é uma palavra só, mas na verdade seria quase uma frase para a gente. E o que seria a performance é da área das biológicas, especificamente da educação física, que quer dizer a capacidade do indivíduo de durar no exercício, né? Seria uma capacidade de resistência que esse indivíduo tem para algum exercício, enfim. Olha como a explicação em português é longa, né? Para essa palavra em alemão. E aí, eu trouxe essa palavra para mostrar para vocês um fenômeno que a gente vai ver um pouco para frente, que o alemão ele agrega algumas palavras para formar outras. E muitos erros dos brasileiros tentando falar em alemão é tentar falar isso como fosse uma palavra só. E na verdade não, ela é formada de várias partículas. Aus, Down, Leistung, Fähigkeiten. Então na frente a gente vai ver e você vai achar até mais fácil construir palavras em alemão, porque você junta uma, junta outra em uma só, e ela tem um outro significado. Aguardem que vocês vão ver. E é um fenômeno que eu acho muito legal no alemão, né? Embaixo tem uma figura que é uma brincadeira que traduzindo seria: você sabe que é alemão quando você consegue pronunciar Tschechische Streichholzschelterchen.
E caramba, Bruno, que negócio feio é esse que você falou? Esse tchê é um trava-língua e significa caixinha de fósforo tcheca. Eu posso estar falando alguma coisa errada, eu confesso que não é uma coisa fácil de falar, até mesmo porque é um trava-língua, e vários trava-línguas até. No português são difíceis. Quem fala com seguridade e com segurança direta e rápido, o liquidificador, paralelepípedo, assim como o português tem essas palavras, o alemão também tem. E ela, como a palavra em cima, é uma composita. Então, Streich é uma palavra, Holz é outra, Schaltern é outra, e Schen é o diminutivo. Então, na frente vocês vão ver como formar essas palavras. E não é todas as palavras em alemão que vão juntando uma nas outras, né? São algumas específicas que têm um nome chamado composita. Então, eu trouxe só para vocês terem uma ideia do que tem na língua alemã, de como é um pouco. Essas coisas a gente vai aprofundando aos poucos. E voltando no caso do alemão é difícil, eu quero perguntar para vocês. A maioria deve saber que time é tempo em inglês. E como você sabe isso? No inglês tem tantas palavras que estão difundidas no nosso dia a dia que a gente nem percebe e sabe o que significa. Time é uma delas, por exemplo, marketing é outra. Todo mundo sabe o que é marketing. É uma palavra do inglês e todos sabem que é propaganda, uma forma de vender uma imagem. E o que acontece com o alemão é que ele não tem uma difusão tão grande, principalmente no Brasil, como tem a língua inglesa. Então, por isso que se torna um pouco mais difícil, um pouco mais complicado, mas não é motivo para desanimar. A prática vai trazendo essa perfeição, a prática vai trazendo esse conforto. Eu aprendo alemão já há tem um tempo e tem palavras que eu bato o olho e, nossa, não tenho a mínima ideia, ou já esqueci. Por quê? Eu não pratico direito ou todo dia, infelizmente. Então a prática acaba trazendo isso. Da mesma forma que a gente aprendeu português. A gente aprendeu português falado porque a gente ouvia nossos pais, nossos familiares, o pessoal de casa falando português. E é assim que se aprende uma língua, ouvindo ela direto. Quando você tem a presença desse idioma no seu dia a dia, ele acaba se tornando mais fácil, acaba se tornando mais acessível, ele vai ficando mais guardado naquela caixinha da sua cabeça, né? Portanto, que você tenha interesse e disposição, a língua sai do patamar de impossível e difícil para, nossa, eu vou conseguir isso. É o que foi que aconteceu comigo. Então vamos começar. A partir dos próximos vídeos eu vou trazer mesmo ensinando coisas do alemão. Você pode procurar músicas, filmes e outros materiais para você ter contato com a língua, se você já não teve, se você não tem familiares, enfim, seja lá o motivo que você quer aprender alemão ou está bisbilhotando esse vídeo. Não desanime, é uma língua bem legal. E a gente vai se ver nos próximos vídeos que eu já vou trazer sobre o alfabeto. Espero que tenha sido legal. Se você gostou, por favor, coloque aí um joinha. Eu estou bem animado com esse novo serviço que eu estou fazendo, com essa nova proposta que eu estou trazendo para mim mesmo e para o canal e para a informação mesmo. Eu acredito que a informação está aí, as pessoas usam do jeito que quer. Eu aprendi muito inglês e aprendi também várias coisas do alemão pela internet. Eu acho que é um ótimo jeito para as pessoas aprenderem, seja por qual seja o motivo, seja porque vai trabalhar, porque vai morar lá, vai visitar, porque não tem como pagar um curso de alemão, porque acha mais legal ver vídeo. Então eu acho bacana isso e eu espero um feedback de vocês e até a próxima vez. Bis zum nächsten Mal.